Deus, sendo Deus, como será que podemos entender aquilo que Ele deseja na expressão da nossa adoração? É uma questão que nós podemos levantar suspeita e procurar um entendimento, porque realmente é algo muito sério quando nós, como adoradores, nos apresentamos diante de Deus em culto, numa comunidade, ou até mesmo no privado da nossa casa, no momento só. Uma coisa nós sabemos que Jesus veio trazer para nós alguns nortes, algumas direções a serem tomadas para que a relação nossa com Deus fosse mais flexível, possível e bem clarificada. Teve um momento que Jesus falou com os discípulos: vós orareis assim, e deu a demonstração da dimensão do que é falar com Deus, que é o Pai Nosso, que todos conhecem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. E assim dá uma sequência. Jesus teve uma experiência lá em Cafarnaum, quando ele transformou a água em vinho, e lá em Caná da Galileia, né? Na verdade que ele fez a transformação. Depois ele passou alguns dias em Cafarnaum, fazendo a correção aí, e depois seguindo para Jerusalém, até de encontro à festa que seria comemorada pelos judeus. E nesse trânsito nós podemos perceber que ele teve alguns episódios marcantes, que foi a entrada dele no templo e a expulsão daqueles cambistas que tinham transformado aquele lugar ali num puro comércio, apesar que havia uma prática reconhecida de pessoas que vinham de longe e ali elas não podiam trazer de longe, chegava ali, elas compravam aquilo que era possível ser oferecido na adoração. Eu sei que o que nós devemos entender que a adoração ela é possível a partir do momento de uma reflexão em que nós vamos entender o que Deus quer. A adoração a Deus é acessível a todos, a adoração é mediada pelo corpo de Jesus, não pela autoridade do nome, pela identidade dele, pela obra realizada por ele. A adoração a Deus é prestada por pessoas que têm o entendimento de que o caminho para Deus é Jesus Cristo, porque nós não temos outro meio. Foi Jesus que fez a ligação nossa, foi Jesus que reconciliou o homem com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É bem claro a palavra. Agora nós temos princípios que foram trazidos por Jesus. Quando falamos que a adoração é acessível, é porque é um princípio retirado da própria vida de Jesus, que deixou claro como deveria ser o comportamento de cada pessoa, tanto em relação aos pobres, como em relação à própria adoração. Ou seja, nós temos que tomar cuidado para não desvirtuar. Por quê? Porque o que aconteceu no templo foi justamente, está lá no Evangelho de João 2, de 12 a 25, quando a experiência de Jesus ali, indignado com aqueles mercadores, aqueles cambistas. Nós não podemos distorcer. Agora, por meio de Jesus, nós temos o resgate, o propósito inicial daquilo que é fruto de um entendimento, que Jesus é o templo vivo de Deus. Ele veio para nos trazer o Pai. Nós temos Jesus usando uma referência lá em Isaías, quando ele toma aquela atitude ali no templo: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A adoração de Deus é acessível a todos, em todos os lugares, a qualquer tempo e de graça, contrapondo a uma lógica de um mundo em que tudo é regulado por uma meritocracia, por uma negociação, por um campo muito mercantil, e isso acaba afastando aqueles que sofrem tanto na desigualdade social, política, econômica, como também no próprio entendimento. Quando você consegue convencer uma pessoa que, por mais pecadora que ela seja, ela consegue reatar sua vida com Deus e voltar a ser e se tornar um adorador, você está fazendo um trabalho abençoado. Então a adoração ela é pelo corpo de Cristo, essa unidade, é fruto da mudança de paradigmas
e de mediações que antes eram entendidas. Se antes a adoração era mediada por templo, agora ela é mediada pelo corpo de Cristo, a igreja, pela própria vida, a identidade de Cristo, o poder que há no nome dele. Este é o novo templo por meio do qual todos aqueles que creem adoram a Deus. Essa adoração é possível porque Jesus morreu e ressuscitou. Oh, glória, maravilha de Deus. Jesus ressuscitou e nele contemplamos a glória de Deus. Ele tem nos feito conhecido o Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. Contemplamos a glória de Deus, dando à humanidade, através dessa contemplação, possibilidade das pessoas participarem e perceberem que Deus pode ser adorado como Pai, reconhecido como Pai. Então, com base na Bíblia, a mediação na adoração, ela passa de uma dimensão geográfica para uma dimensão espiritual extensa ao ponto de em todo lugar poder se invocar o nome do Senhor. Isso é entendido como a igreja na qual se passa a ser designada como o corpo de Cristo. Não uma igreja institucionalizada, formada por grupo. Ali há uma expressividade, sim. Há uma manifestação de Deus. Há uma concordância, há uma aprovação de Deus. Mas não podemos confundir. O local de culto é apenas um templo, um local. Agora a igreja é aqueles que estão reunidos, que foram chamados para fora, foram tirados do mundo para ser um adorador a Deus. Adoração prestada por pecadores perdoados, que foram transformados pela graça de Deus e que desejam um relacionamento profundo, diário, todo dia, a cada dia. Assim a adoração ela vai levando o homem a uma reflexão, a uma plenitude, a uma concretude, a uma síntese conclusiva de que vida com Deus ela é diferente de uma vida com comunidade e com igreja. Ela é refletida nessa dimensão comunitária de grupo, porém ela tem algo muito mais, porque nós quando entramos para abordar a dimensão relacional e a dimensão espiritual, nós passamos de uma premissa que Jesus é uma pessoa com a qual se pode desenvolver um relacionamento dinâmico, pautado por uma experiência de profundo amor a Deus, que traz para nós um transbordamento, um encontro, pecadores perdoados se integrados ao corpo de Cristo para louvar, orar, reconhecer seus pecados, arrepender, chorar e ser feliz por ser um pecador perdoado e ficar em silêncio, prostrar, e às vezes até querendo sair de uma condição que somente pela libertação em Cristo é possível. Se perdoar, servir, ser servido, ministrar, ser ministrado, enfim, para adorar. Somos membros do corpo de Cristo, somos responsáveis pela prática da adoração em espírito e em verdade. Como filhos amados, podemos a cada dia desenvolver